Estudar a respeito da biografia de Jesus é algo maravilhoso, esplendoso, eu até diria, porque nós estaremos abordando algo que diz respeito, que para muitos, para milhões e milhões, é a pessoa mais importante de toda a história. Esse homem que há mais de 2000 anos, que pisou nos solos da Palestina e buscou viver aquilo que ele pregava e que ecoa ainda hoje através dos seus seguidores, mas que também conseguiu trazer um grande impacto na sociedade, principalmente ocidental. E falar a respeito de Jesus remete a aquilo que está inserido no que é chamado de os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses evangelhos que traz uma biografia, por assim dizer, desse Jesus, desse Cristo, você vai notar uma certa características peculiar em cada evangelho. É tanto que os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, chamado de evangelhos sinóticos, porque eles têm mais um olhar a respeito da pessoa de Cristo, de uma certa característica semelhante, E quando partimos para o Evangelho de João, aí nós entramos num livro, no Evangelho que vai tratar a respeito do Messias, de Cristo Jesus, de uma maneira mais teológica, de uma maneira mais profunda, mostrando assim Cristo de um aspecto mais dentro do seu ser divino, no seu campo do que diz a respeito da deidade de Cristo. E é interessante porque quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver uma peculiaridade, por assim dizer, porque Mateus ele mostra o Cristo, aquele que veio pisar aqui na terra, como sendo o rei, o Messias, aquele que era prometido lá no Velho Testamento. Então Mateus ele traz ao povo judeu, porque Mateus ele escreve para o público judeu, mostrando que Jesus é aquele prometido, o Messias, aquele que chegara com reino, ou reino celestial. Por isso que o Senhor Jesus diz: convertei-vos, porque é chegado o reino. Então o reino é o próprio Senhor Jesus, e esse é descrito nas páginas do Evangelho. Quando nós vamos lá para o Evangelho de Marcos, Marcos já apresenta um Jesus aos romanos, Ele escreve a sua epístola aos romanos, essa carta, esse livro, que inclusive historicamente foi o primeiro livro a ser escrito, o Evangelho de Marcos. Então Marcos escreve para o público romano, e no Evangelho de Marcos ele descreve Jesus como sendo o servo, aquele que veio para servir e não para ser servido. Nós vemos uma das passagens das Escrituras mais maravilhosas é quando ele lava os pés dos discípulos, ele lava os pés dos apóstolos, Então mostra Jesus como sendo o servo, aquele que veio para dar exemplo de servir e não para ser servido. Já o evangelista Lucas, ele mostra o Senhor Jesus para a plateia mais grega, para os helênicos. Ele apresenta Jesus, escreve esse livro para o público dos gregos, aquele que tinha uma mentalidade greco-romana, porque já tinha uma certa mistura e sincretismo ali na cultura. E então ele mostra Jesus para uma perspectiva grega como sendo um homem perfeito, aquele servo que veio, mas que veio como um homem perfeito, sem pecado, e que viveu a lei de Deus de maneira perfeita, como ninguém poderia viver. Então Lucas vem trazer essa perspectiva, esse olhar sobre a pessoa de Jesus de maneira como um homem perfeito. E por último, o Evangelho de João. João ele vem mais de maneira teológica, João ele vem mais de maneira trazendo no seu bojo de ideias e discussões e apresentando Jesus como sendo o próprio Filho de Deus. E sempre quando se trata de Jesus como sendo o Filho de Deus, isso também implica que Jesus é o próprio Deus. Porque naquela cultura entendia-se, quando se tratava de alguém como sendo filho, por exemplo, filho da sabedoria, estava dizendo que aquela pessoa é uma pessoa sábia, Ou digamos, por exemplo, filho da felicidade, é uma pessoa que era feliz.
Então, quando se dizia, as Escrituras diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que Ele é o próprio Deus encarnado, aquele que veio trazer a salvação e o cumprimento da lei de maneira perfeita, sendo o próprio Deus encarnado. Então, os evangelhos trazem essa peculiaridade, né? Essas características que, é claro que unificando em uma só mensagem, mas mostram o nosso Redentor, né? Com características incríveis, tanto terrenas quanto celestiais. Porque Jesus, ele foi e é 100% homem e 100% Deus, como diz na teologia, estudando Cristologia. Então eu trago aqui esse vídeo como uma forma de interação para o entendimento a respeito de Cristo Jesus revelado nos 4 evangelhos. É claro que Jesus está presente em toda a Escritura, mas nos 4 evangelhos traz uma espécie de biografia a respeito desse homem maravilhoso e salvador da humanidade e pecadores como eu e você. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.